Salve, salve, galerinha linda! Chegamos agora para uma aulinha de nomenclatura dos fenóis. Os principais fenóis que a gente tem aí, algumas particularidades também. Seja ela uma nomenclatura IUPAC ou usual, em alguns deles a gente vai trabalhar também, beleza? Descobri por que não tem tanta aula de fenol por aí, cara. O trem difícil de ficar desenhando e isso daqui. Eu tenho uma dificuldade absurda com desenho. Gente boa, então vamos lá. No primeiro, certo? Eu sabendo que o OH ele representa para mim uma hidroxila, eu posso chamar esse cara aqui então de hidroxi, tá? Hidroxi benzeno. Benzeno é o nosso aromático, então hidroxila, o hidroxi, benzeno, o nosso hidrocarboneto aromático. Mas esse composto ele carrega consigo e é aceito pela IUPAC o nome da função mesmo. O hidroxibenzeno ele é chamado também de fenol. Então o que eu vou trabalhar com a gente aqui? A estrutura desse fenol. Trabalhar a maioria dos compostos aqui não como sendo hidroxibenzeno, e sim como fenol mesmo quando eu tenho hidroxila no aromático, beleza? Aqui, gente, o segundo caso, ó. Então vou pegar a nomenclatura dele. Sempre o carbono 1 é o carbono da função. Então se você tem um ciclo e tem um grupo funcional só, obrigatoriamente esse grupo funcional, onde ele está ligado, é o seu carbono 1. Então aí eu faço a contagem a partir dele dos demais. Então esse composto aqui eu posso chamar ele de quem é o CH3. O CH3 é o metil. E o metil está ligado em uma estrutura que é a estrutura do fenol. Metilfenol. Bom, se eu só fizer isso, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque se eu olhar esse composto de baixo aqui, ó, eu estou vendo que eu também tenho um metil ligado no fenol. Então, nesse composto aqui, eu também vou ter a estrutura metilfenol. Só que dá para ver que o CH3 está em posição diferente. E se ele está em posição diferente, eu tenho que indicar a posição dele. Então, esse metil está ligado no carbono 2, considerando que o 1 sempre é o da função. Então, eu tenho 2 metilfenol. Aqui eu tenho 3 metilfenol, certo? E esse camarada aqui em cima, gente, eu posso mudar esse CH3 porque acabou ficando o mesmo dos dois. Então vamos tirar esse CH3 daqui, o nosso moderno apagador, e vamos colocar um CH3 aqui embaixo. Então esse é o meu carbono 1, aí eu conto 2, 3, 4. Putz, por que você contou no sentido anti-horário e não no horário? Tanto faz, porque se eu contar no horário vai ser 1, 2, 3, 4 também. Então aqui eu também tenho um metilfenol, só que o metil está no carbono 4. E não é tão diferente do que nós vínhamos fazendo até agora, nas demais nomenclaturas. Certo? Por quê? Porque eu vou sempre indicando a posição do radical e o nome da cadeia principal. E nesse caso a minha cadeia principal é o próprio fenol. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, quem é esse radical? Esse radical, ele é o radical isopropil. O radical isopropil. É muito importante que você esteja com os radicais bem dominados já, para a gente seguir com a nomenclatura. Então, isopropil é tudo isso daqui, ó. E aí, qual é o carbono que está o isopropil? Bom, o OH mudou de lugar. Então, se o OH mudou de lugar, mas ele continua sendo o carbono 1. Todos os demais eu coloquei em cima porque ficava mais fácil de eu representar aqui. Mas aqui eu mudei. O OH agora é o carbono 1 aqui. Então se eu contar no sentido horário, vai ser 1, 2, 3, 4. E se eu contar no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, em ambas as contagens, acabou o isopropil no meu carbono 4. Então 4, eu vou contar no anti-horário. 3, 4. 4 no carbono 4. Tem o isopropil na estrutura do fenol. Só que agora aqui eu não posso chamar esse cara de um difenol, igual a gente chamava antes de um diol, certo? Eu não vou chamar de um difenol. Eu vou ter que remeter à primeira nomenclatura dele, a nomenclatura do hidroxibenzeno, quando eu tenho mais que uma hidroxila na estrutura do fenol. Então, onde estão as hidroxilas? Nos carbonos 1 e 2. Poderia ser esse o carbono 1 e esse o carbono 2? Poderia, sem problema nenhum, certo? Poderia ser trocado, sem problema nenhum. Então, esse daqui, ele é 1,2 de, agora eu vou, hidroxibenzeno.
hidróxido das hidroxilas, 1,2 onde elas estão, tá aqui, porque são duas, benzeno, dihidroxibenzeno. Então até aqui eu dei nomenclatura oficial e o PAC para todo mundo, certo? Eu deixei em laranja aí a minha nomenclatura oficial para todo mundo. Vamos pegar em amarelo, aqui agora, para eu fazer a nomenclatura usual desses caras. Como que fica a nomenclatura usual? Cara, metilfenol, o metilfenol, ele é chamado de cresol, certo? Cresol e não cresol, cresol. O metilfenol é chamado de cresol. Então sempre que tiver metilfenol, eu posso chamar esse camarada aqui de cresol. Cresol. Então metilfenol é cresol na minha estrutura. Tudo bem? Cresol, cresol e cresol. Só que agora ainda entra a denominação das orto, meta e para. As posições dos aromáticos. Posições orto, meta e para. Sempre que eu tiver uma combinação 1, 2 no anel aromático, é a posição orto. Então esse camarada aqui, eu posso deixar só o O na frente de ortocresol, ou só o cresol. Esse daqui eu tenho a combinação 1, 3. 1, 3. A combinação 1, 3 é a posição meta. Então eu tenho M-cresol, posição 1, 3, meta-cresol. Aqui eu tenho agora a posição 1, 4. Ó. A posição 1, 4 é a posição para. Então vem o Pzinho do para-cresol. Então, ó, ele remete para a minha posição orto, M, a posição meta, orto, meta, e a posição 4, a posição para, cresol. Orto, meta e para. Então, cresol, nomenclatura usual, chamado esse cara aqui, usual, usual e usual no cresol também. Certo? Então, usual oficial tá em laranja pra gente, amarelo tá na nomenclatura usual, chamado de cresol. Isso daqui é ensaboado pra caramba, certo? Você lembrar disso. Que não tem um padrão, certo? Alguém falou que é cresol, beleza. Então agora você aceita ele e pode ser cobrado assim. Isso se torna difícil de você lembrar, mas eu tenho que falar pra você, inclusive, sobre essas letrinhas aí, orto, meta e para. E 1,2 de hidroxibenzeno, o negócio fica mais maluco ainda, porque ele tem um nome usual, e o nome usual desse cara é catecol. Não sei. Catecol, 1,2 de hidroxibenzeno. Estrutura do catecol aí pra gente também. Importante estar ligado, importante se lembrar desses detalhezinhos aqui. Uma aula bem saboadinha, cara. Vai treinando, vai fazendo exercício, vai fazendo atividade sobre que o cérebro guarda essa informação pra você. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima aula. Fui!